Hoje perderam um jogo em um bar no Mato Grosso. De acordo com a Polícia Militar, as pessoas zoaram os homens por terem perdido a partida. Olha, repercussão grande, né? Eu vou dizer, essa história chocou, porque a forma como eles mataram as pessoas, né? Lembrando agora a polícia já disse mesmo que foi só o resultado da perda. Até que aparentemente sim, né? Um morreu, né? O outro foi preso. Mas é a ruindade, Renata, não tem explicação não, é ruindade mesmo. Agora, claro, né, que o jogo, né, você perde todo o dinheiro e nem todo mundo está preparado para isso. Talvez eles não contassem, né, com a câmera filmando, né? Pois é. Vamos chamar a Ana Rebeca Passos para a gente tirar dessa história um gancho. Nem todo mundo está preparado para perder, né, Ana? A gente escuta muito na infância, o importante é competir. Mas a gente sabe que o ser humano, ele quer mesmo é ganhar. Olha, mas a vida a gente mais perde do que ganha. Então tá preparado, né, Mário Flávio? Antes de Ana Rebeca trazer a opinião do especialista, aí a gente vive uma competição desde que nasce. Você nasce numa competição. E eu acho que isso precisa ser revisto urgentemente. Não sei como, mas precisa. Ana. Mário e Renata. Os pais da gente também são bem competitivos, né? A gente estava conversando aqui, já batendo um papo com a psicóloga antes de entrar ao vivo com vocês. E a gente conversando sobre a criação, né? Como ensinar desde pequenininho a justamente saber a perder. Mas é muito difícil no mundo de hoje, como a Renata colocou aí. A gente mais perde do que ganha nessa vida. Mas tudo é equilíbrio, né? No meu ponto de vista, é um psicólogo ali, um psicológico ajustado e sabe lidar com as situações. Nesse caso que vocês citaram, né, no Mato Grosso, foi dentro de um bar, foi uma partida ali de sinuca e provavelmente, não é, bebidas já rolaram, né? Consumo de bebida alcoólica. Mas nada justifica a morte de 6 pessoas. A gente vai conversar agora com a Geise Danúbia, que é psicóloga, para a gente poder entender, né, Geise? Tirar um gancho de um caso que chocou, que chamou muita atenção, lamentável, né? Numa partida de sinuca, 6 pessoas acabaram perdendo a vida. Um motivo fútil. Como explicar a mente de uma pessoa dessa que não sabe lidar com uma situação de perda? De um jogo, de uma brincadeira, de uma aposta com amigos? Bom dia. Bom dia, eu agradeço o convite desde já. Como estávamos conversando antes, a questão de perder, ela é ensinada realmente na infância. E o que a gente mais vê são adultos, pais, que não sabem perder desde sempre. E aí eles acabam repassando para a criança que não aceitam que eles percam, né? E aí a criança aprende muito mais pelo exemplo do que pelo ensino em si. E aí acaba que a criança fica com dificuldade de se frustrar. E aí eu acho que o caminho principal é a gente ensinar a criança a se frustrar, a entender que a criança vai perder, vai chorar e que não tem nada de mais nisso. Infelizmente, o que vemos hoje nessa situação, né, desse homem que matou 6 pessoas, é o nível máximo de não saber perder, em que vidas são colocadas em jogo e 6 pessoas perderam a vida. Realmente não justifica, mas também a gente sabe que a mente humana é muito complexa. Então aí às vezes a pessoa já é adoecida, já é um paciente que talvez precisasse de um acompanhamento até psiquiátrico, e ele não é acompanhado e aí acaba com essa fatalidade. A gente pode perceber que foi ali numa mesa, num ambiente de bar, não é? Onde se consomem bebidas alcoólicas, a frieza dessa pessoa também. A gente falou na criação, né? Começar de pequenininho, mas quando você não tem nenhum acompanhamento como esse, quando é pequeno, dos seus pais, não é? Um exemplo de ser uma pessoa boa ou de saber perder. Quando adulto, o que fazer para enfrentar realmente as dificuldades do dia a dia, né? Eu sempre indico a terapia, né? A psicoterapia é a grande oportunidade da pessoa se autoconhecer e saber lidar com as suas sombras, né? Porque todos nós temos sombra e luz. E aí, o que é que a gente chama de sombra e luz? É o lado negativo mesmo, os defeitos e as qualidades que precisam ser reconhecidos pela própria pessoa. E aí, muitas vezes, assim, na fase adulta, se torna um pouco mais difícil do que quando é criança, mas nem todo mundo teve um pai, uma mãe, um cuidador que fez esse papel, muitas vezes de referência. Nesse caso, o ideal é que a pessoa vá para
a psicoterapia e passe pelo processo de autoconhecimento. Muitas pessoas entendem a derrota como fracasso, e essa é a grande questão, porque a derrota não tem a ver com fracasso. Fracasso é uma atitude, uma pessoa fracassada é uma pessoa que tem uma atitude de pessoa fracassada, e a derrota é uma outra questão. A gente sabe que todo mundo perde, todo mundo ganha, que toda situação é de perda e ganho, mas a gente não pode só entrar na situação esperando que a gente vá ganhar, porque aí é impossível, qualquer pessoa vai se frustrar. Se a gente não sabe lidar com frustração, vai sair matando todo mundo por aí, imagina. Infelizmente a gente não quer isso, né? A zoada, né? A zoeira dos amigos. Ah, você perdeu, ganhei, peguei o seu dinheiro. Foi o que aconteceu nesse caso em Mato Grosso. Lidar com outras pessoas também no dia a dia é um desafio, né, Geise? Com gente que vai tirar onda de você, que vai... Amigo, não tô pra agora, né? Ganhou, tchau. Isso aí exige inteligência emocional, que é uma coisa que a gente escuta muito atualmente, mas que muitas vezes a pessoa não coloca em prática no dia a dia. Inteligência emocional é a gente não se deixar afetar pelo que a gente escuta. E para isso a gente precisa ter equilíbrio, como você falou, né? E aí equilíbrio não é para todo mundo. Aí precisa ser trabalhado o equilíbrio. Se a pessoa percebe que é uma pessoa esquentada, que muitas vezes tem pensamentos muito violentos, né? Muitas vezes a pessoa fica só no pensamento, não age. Mas se a pessoa percebe isso, já é o momento de procurar ajuda. Porque muitas vezes a pessoa está guardando. Quantas vezes, talvez, aquele homem que matou aquelas pessoas não sentiu essa vontade, mas não fez, e aí chegou um momento que ele não aguentou, né? Às vezes a pessoa pode ter um surto, né? No momento de chegar no seu limite e não conseguir se segurar. Por isso que pessoas hoje em dia brigam por questões banais, no trânsito, questões do dia a dia, no banco, qualquer coisa, até uma fila, né? Se uma pessoa está na fila, a outra pessoa entra na fila, já é uma discussão e ali já gera outras situações e muitas vezes não tem a ver com aquela situação específica, e sim com algo que está lá atrás, que está sendo guardado, que a pessoa às vezes não tem coragem de chegar para uma pessoa que está do lado e dizer como é que está se sentindo. Então por isso que a gente indica sempre para ir para um profissional, porque aí o profissional vai ter as técnicas que vão ser usadas, que vão ajudar aquela pessoa ao invés de piorar, porque hoje em dia as pessoas muitas vezes mais pioram a situação do que ajudam. Bem, Geise Danúbia, psicóloga, rapidinho, contar até 10 vale? Vale muito, até 10, 20, 30, quando precisar. Pronto, eu tenho contado bastante. Renata, Mária, eu volto com vocês. Equilíbrio é tudo nessa vida. A gente tenta, né, Ana? Às vezes o outro que... Tem até a história, o inferno são os outros. Pronto, exatamente. Uma dica, né, de uma pessoa mais experiente, por exemplo, meu pai tem 83 anos. Ele disse que problema a gente não resolve, a gente administra. Né? A gente administra com cuidado, aos pouquinhos, para não enlouquecer. E outra, a gente já leva para outra pauta, né, Renata? Que é a síndrome do Hulk, aquela pessoa esquentada. Foi o que a Geise falou aqui, mas é outra pauta para a semana que vem. Renata. Obrigada, Ana, pelas informações. É difícil, porque às vezes você tá na vibe lá, tá tentando, aí vem o outro, encheu o seu saco. Aí, meu filho, tem que contar até 10, até 20, até 1000. Porque às vezes a pessoa não consegue. Nesse caso aí, claro, foi um caso extremo, que eram criminosos mesmo, né? Aí não é problema de saber lidar com frustração, é gente ruim mesmo, fria e calculista. Mas no dia a dia é complicado, né? Você trabalhar isso, de não deixar o outro atrapalhar o seu dia, né? E tem gente que às vezes sai de casa disposto a infernizar. Eu não estou bem e vou fazer a vida do outro ruim também, para todo mundo ficar vibrando para baixo. Aí a gente, para administrar, às vezes é complicado, mas tem que ser assim, senão a gente não sobrevive em ambiente nenhum, nem em casa, nem no trabalho, com os amigos, enfim. 8h57, vamos passar pelo